Olá, um bom dia para você. Estamos juntos mais uma vez. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Vamos continuar refletindo sobre o Evangelho de Mateus, ver os temas que ele trouxe à luz e colocou no seu Evangelho dirigido pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos refletir sobre o texto que está em Mateus 6, de 25 a 34. E fala esse texto sobre a ansiedade. E o Senhor sempre nos recomenda, não vos torneis ansiosos. E Ele dá as recomendações para que nós não sejamos ansiosos. Nós lemos o seguinte, Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Também não andeis ansiosos quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então ele questiona, não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Então veja a importância que Jesus está dando ao corpo em relação ao vestuário, à vida em relação ao mantimento. Não vos torneis ansiosos. Então, na nossa caminhada com Cristo, às vezes é muito difícil confiar totalmente naquilo que está na sua palavra, não é verdade? Tomamos consciência, lemos, aprendemos, mas na hora de colocar em prática, muitas vezes falhamos, porque não confiamos plenamente naquilo que foi dito. Apesar dele já ter se manifestado diversas vezes, com muita fidelidade. Mas quando chegam aqueles momentos difíceis, que geram uma ansiedade no nosso coração, nós geralmente não somos firmes em obedecer as suas instruções. Então, nesse pequeno texto que vai de 25 a 34 do capítulo 6, o Senhor toca em um ponto que é muito importante e é muito presente na vida de todos nós, ninguém escapa. É a ansiedade. Mas ele faz também recomendações divinas, nos aconselha diante dessas expectativas que são colocadas diante de nós e que geram este sentimento de ansiedade, muitas vezes trazendo malefícios para o nosso corpo, para a nossa alma, para as nossas emoções. Então vamos entender um pouco sobre esse sentimento da ansiedade que todos nós somos reféns. A ansiedade é um estado psíquico, ou seja, está no nosso psique, na nossa mente. É um estado psíquico de apreensão, pode ser também de medo. E esse estado psíquico, ele é provocado pela antecipação de uma situação que pode ser desagradável, que pode ser perigosa e que pode ser até uma boa situação que estamos naquela expectativa de que vá acontecer, uma boa coisa. Então, a ansiedade gera essa apreensão, gera às vezes o medo e gera este sentimento que nós desenvolvemos em nosso coração, porque estamos esperando que algo aconteça, mas ainda não aconteceu e nós estamos antecipando este fato. Mas os fatos acontecem no momento certo, no momento real, dirigido por Deus. Então não adianta nós ficarmos nesta ansiedade. Temos que assumir um controle sobre as nossas emoções para não gerar ansiedade e trazer prejuízo para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma. Quando nós vamos buscar o significado, o sinônimo da palavra ansiedade, podemos associar a uma angústia, podemos associar a um estado de perturbação, podemos associar a um aperto que nós sentimos no coração, às vezes nos sentimos sufocados, porque nós estamos tendo controle sobre as nossas emoções, estamos antecipando algo que ainda não está no momento de acontecer. Então, esse estado de ansiedade, ele sempre vem acompanhado
por muitos sintomas, como a tensão, gera uma tensão em nós. Esta tensão vai nos dar um desequilíbrio interno e essas tensões podem ser geradas por nós mesmos ou por fatores externos que vão nos atingir. Então, quando nós vamos na Bíblia e procuramos entender o que é que significa alma, pelo que eu li, pela interpretação de alguns estudiosos, eles dizem que a alma vem de uma expressão hebraica que significa personalidade. Então, se nós já associamos a alma à personalidade, nós sabemos que cada um é uma pessoa única. Cada um tem sua própria digital, não existe ninguém com duas digitais. Cada indivíduo é único perante os homens e perante Deus. E cada um tem uma personalidade. Então tem pessoas que têm uma personalidade que conseguem contornar mais essas situações, administrar melhor essas situações. Então a alma podemos associar à personalidade de cada um. E indica também o centro das nossas emoções. As nossas emoções estão na nossa alma. Os apetites estão na nossa alma, não estão no nosso espírito, nem no nosso corpo físico. Tudo vem da alma. Por isso, na Bíblia, o comer e o beber, elas são associadas, essas duas funções, elas são associadas à alma. Podemos também fazer uma correlação da vida natural em contraste da vida espiritual, porque na vida espiritual nós não vivemos essas emoções, nós já estamos em outra dimensão, nós estamos com outro corpo, o corpo glorificado, como Jesus quando ressuscitou, foi ao Pai, voltou e passou 40 dias aqui na terra, ele já estava com o corpo glorificado. O corpo dele foi transformado. Ele não necessariamente precisaria de comer e beber. Ele comia e bebia se quisesse, como aconteceu ali com seus discípulos em um determinado momento. Mas a alma está ligada à nossa vida natural, em contraste com a vida espiritual. Então, se você está desenvolvendo uma vida espiritual em você, você vai ter muito mais controle sobre as suas emoções, sobre seus apetites, sobre as suas expectativas, consequentemente sobre a sua alma. Veja o que nós lemos em Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Uma coisa que é eficaz é uma coisa que funciona, é viva, tem vida. E é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E o que é que esta palavra de Deus faz? Que é viva e que é eficaz. Ela penetra em nós e ela divide a alma do espírito. Na hora que esta palavra viva e eficaz penetra em nós e divide a alma do espírito, você está deixando de se sujeitar às suas emoções. Você está deixando de se sujeitar à sua alma. Então, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela penetra e divide a alma do espírito, juntas e medulas, com que objetivo? Para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então veja como esta palavra, que é viva e eficaz, a palavra de Deus, ela nos dá discernimento das situações. Nós começamos a enxergar a intenção do coração do outro. E quando nós discernimos isso, nós temos controle sobre nossas emoções. Você está entendendo? Deus lhe deu uma visão, Deus lhe deu um discernimento sobre aquela pessoa que está diante de si, de você, fazendo às vezes alguma ameaça, tentando alguma coisa que não é justa, que não é moral, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela penetra em nós e nos dá o discernimento das intenções do coração
nos dá o discernimento de perceber, de conhecer os pensamentos da outra pessoa. E quando nós temos esta arma na mão, nós temos muito mais capacidade de controlar as nossas emoções. Reflita neste versículo, Hebreus 4, verso 12. Procure mergulhar mais neste entendimento. Então, quando nós estamos cheios de preocupações sobre uma determinada situação, sabe o que acontece? Você está minimizando o poder de Deus. O poder deste Deus grandioso, você está tornando pequeno o seu poder. E como consequência, você está colocando nas suas costas um peso insuportável. Você está entendendo? Nós não temos condições de administrar tudo o que nos acontece. Por isso, nós precisamos desenvolver esta vida espiritual em nós, para ter discernimento dos pensamentos, para discernir as intenções do coração daqueles que estão ao nosso redor, e para crer que a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. Então nós começamos a sentir uma leveza, porque este peso que nós estamos carregando nas costas, nós transferimos para Cristo, nós transferimos para a cruz. Agora veja o que é que Jesus diz no verso 26, abra sua Bíblia, Mateus 6, de 25 a 34. Veja o que é que está escrito no verso 26 do capítulo 6. Essa mensagem é para você que é católico e é para você que é evangélico. Está nas duas Bíblias. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para andar nela. Então, no verso 26, Jesus nos chama a atenção de como vivem as aves do céu. Eu agora estou morando em uma casa, às 5 horas da manhã, elas já eu ainda nem levantei da cama, mas eu já ouço elas passando, cantando, voando alegremente, sem nenhum peso em suas costas, porque se elas tivessem peso nas costas, elas nem conseguiriam voar. Mas elas passam em bandos, e cantando, e gritando, mostrando alegria. E Jesus disse: olhem as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Porém, elas são sustentadas pelo Pai Celestial. As aves dos céus não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros, mas elas não são preguiçosas, elas vão à luta. Elas acordam e começam a buscar o seu alimento para o seu dia. E elas só se preocupam com o dia de hoje. Elas não estocam alimento para comer amanhã. Amanhã é um novo dia e o Pai Celestial vai continuar sustentando elas. Então Jesus está nos mostrando na sua criação como é que as coisas acontecem. E ele pergunta: porventura, você não acha que você vale mais do que essas aves? Será que o homem não vale mais do que a própria criação de Deus? Com certeza que sim, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, para manifestar sua glória aqui na terra, para proclamar as suas verdades, para proclamar as suas boas novas. Então, os homens, os seres humanos, valem muito mais do que as aves. E se ele cuida tão bem das aves, será que ele não vai cuidar tão bem de nós? Então, no verso 34, nós podemos ler também o seguinte, uma recomendação de Jesus diante de todo esse panorama que ele nos apresenta. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não se preocupem com o dia de amanhã. Olha as aves do céu, elas estão buscando o alimento para o dia de hoje. O dia de amanhã é um novo dia e elas vão de novo buscar este alimento. Então não vos inquieteis, não gere ansiedade no seu coração. Com relação ao dia de amanhã, com relação a daqui a um mês, o que é que você vai viver, o que é que você vai comer. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Deus, o seu Pai Celeste,
está preocupado com o seu amanhã. Não precisa você se inquietar, nem você gerar esta ansiedade no seu coração. Mateus 6, de 27 a 30, nós lemos: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, você sendo uma pessoa muito cuidadosa, acrescentar um côvado à sua estatura? Você sabe quanto vale um côvado? 46 centímetros. É menos do que meio metro. E quando Jesus está nesta tradução aqui, que foi traduzida, não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Não é a nossa estatura física de tamanho, não. É a nossa própria vida aqui na Terra. Nós não poderemos acrescentar um dia a mais nem um dia a menos em relação à nossa permanência aqui na Terra, porque isto é função do nosso Pai Celestial. E quanto ao vestiário, por que andais tão solícitos, tão preocupados? Hoje eu olho o meu armário, eu vejo quanta roupa eu tenho que eu não consigo nem usar, todas. E ele mostra mais uma vez a sua criação. Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Você já contemplou a flor do lírio, como ela é bela? Veja como os lírios do campo crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, que foi um rei glorioso, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então veja o cuidado que o Pai tem com a sua criação. Será que Ele não vai cuidar do nosso amanhã como seus seres humanos criados à sua imagem e semelhança? Então, nós podemos entender aqui que este côvado que nós não podemos acrescentar à nossa vida não é simplesmente uma estatura física, você crescer mais 46 centímetros, não. É você permanecer aqui na Terra além do dia determinado pelo Pai, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da nossa vida, da nossa estadia aqui na Terra. Como diz uma cunhada minha, todos nós temos uma senha. E na hora que ele chama essa senha, você não tem como evitar. Então, nós não podemos prolongar o curso da nossa vida aqui na Terra. Com isso, nós temos a convicção plena de que somos cuidados pelo nosso Pai Celestial e que Ele está preocupado com o dia de hoje em nos sustentar, e Ele já está providenciando o mantimento para o dia de amanhã, como aconteceu no deserto, quando Ele jogava o maná. Eles pegavam a cada dia, e se pegasse o maná antecipadamente, ele apodrecia. Veja essa mensagem como é realmente forte para nós. Eles tinham que realmente esperar o pão de cada dia, como nós vemos na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, confiando sempre que Ele nunca falha. Continuando então, Jesus está chamando a nossa atenção como Deus cuida de seres tão simples como as aves, como os lírios do campo, como ele reveste de glória esse lírio do campo. E por que então nós duvidamos do cuidado que o Senhor tem para conosco? Diante disso, Jesus, quando estava ensinando esses conceitos, ele disse: sois homens de pouca fé. Tens uma fé enfraquecida. Precisamos confiar mais no nosso Deus e na sua palavra. É confiar cegamente e não permitir que este sentimento de ansiedade tome conta de nós, porque vai trazer doenças para o nosso físico,
para a nossa alma, para o nosso psique. No verso 31 e 32, nós lemos aqui todas estas coisas que nós corremos atrás com muita ansiedade. Quem deve se preocupar com isso são os gentios, não os filhos de Deus. Porque os gentios não têm a revelação do Pai Celeste. E ele ainda diz, com certeza, o seu Pai Celeste sabe de todas as coisas que você necessita. Às vezes nós queremos coisas que não necessitamos. Desejamos coisas que não precisamos, que acabam até se estragando. O Pai sabe do que nós necessitamos. E nesta vida, nós temos que nos preocupar mais com as coisas espirituais do que as naturais. Porque as coisas naturais, elas são supridas com muito pouco e nos satisfazem. Mas as coisas espirituais vai nos levar à presença do Pai, vai nos levar ao reino de Deus. Então o Pai sabe tudo que nós necessitamos e o quanto necessitamos. Nós estamos sob uma influência aqui na Terra de um mundo consumista, de um mundo vaidoso. Temos que ter essa consciência. A Terra foi amaldiçoada. O príncipe deste mundo quer nos levar ao consumismo. O príncipe deste mundo, que é Satanás, quer nos levar ao orgulho, à vaidade. Mas Jesus está nos puxando. Ele está nos trazendo para a sua presença e dizendo: eu estou aqui. Meu Pai sabe tudo o que você precisa. Não se angustie. Não deixe que os sentimentos lhe sufoquem. Confie apenas na palavra de Deus. E quando nós olhamos a vida de Jesus, nós sabemos que ele não veio de uma família rica, de uma família abastada, que ele não teve luxo. Ele estava só ali determinado a buscar aquilo que o Pai lhe oferecia a cada dia. E no verso 33 nós lemos a recomendação divina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que nós corremos atrás nos serão acrescentadas. Depois que eu comecei a meditar mais nesta palavra, eu ontem me determinei, hoje eu vou buscar praticamente todo dia a palavra de Deus. Vou estudar, vou meditar, vou ler as escrituras. Eu tenho certeza que uma paz vai invadir meu coração, e realmente aconteceu isso. Uma paz invadiu meu coração e tirou todas as minhas preocupações do dia de amanhã. Quando Jesus esteve aqui na terra, o que ele mais queria era estar em comunhão com o Pai. Ele cumpriu a sua missão. Ele curou, ele ressuscitou, ele expulsou demônios. Ele foi misericordioso com as multidões que o seguiam. Mas o prazer dele era estar em companhia do Pai. E quando nós estamos em companhia do Pai, nesta comunhão, toda ansiedade é tirada do nosso coração. Experimente, isso é uma atitude prática que nós precisamos ter. É uma atitude prática. No verso 34, nós lemos: pois o amanhã trará os seus cuidados. Deus está preocupado com o seu amanhã. Não se angustie. E ainda lemos: basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia suas próprias dificuldades. Nós teremos dificuldades a cada dia. Mas o Pai está cuidando de todas elas. Então, para concluir, podemos dizer que nós temos uma visão distorcida da nossa vida e das nossas prioridades. Porque o nosso olhar está mais sobre a vida natural do que a vida espiritual. Isso é uma visão distorcida. E a visão distorcida nos leva a buscar
coisas que achamos que é prioridade para nós, mas que não são. Só vai nos trazer angústias e ansiedade. E somente através desta harmonia, desta comunhão com Deus, buscando o seu reino em primeiro lugar, colocando o seu reino sempre acima das coisas naturais e das necessidades naturais, é que nós descobriremos a tão almejada paz, a tão almejada justiça e a tão almejada e real felicidade. Então eu quero que você medite sobre esta mensagem, porque com certeza você vive momentos de ansiedade, porque todos nós vivemos. Mas nós precisamos colocar em prática esta palavra todos os dias. Eu hoje vou buscar primeiro o reino de Deus. Quando você acordar, busca uma oração logo, começa a ouvir aquela oração, em vez de ligar a televisão, ver as tragédias que está passando. Durante o dia, faça suas obrigações com competência, com responsabilidade, mas sempre se mantenha em comunhão com Deus. Você vai sentir a paz dele invadir o seu coração. Você vai sentir uma leveza no seu corpo. Você vai tirar toda a carga que você está levando sobre os seus ombros. Se preocupe com a sua alimentação, uma alimentação saudável. Faça exercícios todos os dias. Eu e meu marido estamos experimentando isso e está sendo maravilhoso, uma bênção para nossas vidas. Sentimos leveza no nosso corpo, leveza na nossa alma e sempre estamos procurando nos conectar espiritualmente com o nosso Pai e amado Pai Celestial. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe essa mensagem, porque vai ser de benefício para muitos que estão ao seu redor, para a sua casa, para seu cônjuge, para seus filhos. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!